começar a estudar os 12 elos pelo primeiro, né, a Avidya. Então, para entender a Avidya, para entender a Avidya significa cegueira. Então a gente precisaria entender esse processo, como que cegueira é essa. Então, essa é uma cegueira especial. Especial no sentido de que nós não vemos porque vemos. Eu acho que o exemplo mais claro de cegueira, de não ver porque vê, vamos supor, nessa sala aqui, à noite, se a gente estiver com luz acesa dentro, o ambiente da sala se reflete sobre a janela, não é verdade? Quando se reflete sobre a janela, eu passo a ver as imagens refletidas e por isso eu não consigo ver o lado de fora. Então, porque eu vejo as imagens refletidas, eu não vejo o lado de fora. Aí a gente apaga a luz, pronto, a gente vê o lado de fora. Então aquilo que aparece ofusca, impede. Esse é um exemplo assim, pedestre, né? Mas vamos supor que nós temos um médico olhando o seu paciente. Aí ele olha o paciente, ele já tem uma visão do que seria aquilo. E isso produz uma imagem na mente dele que impede que ele consiga ver além do que ele está vendo. E aí nós temos 50 mil exemplos. A gente está andando de carro, perigo verdadeiro. A gente vê a estrada livre. A gente vê que não há nenhum carro entrando. Se a gente se enganar nisso, porque a gente vê aquilo de um certo modo, termina ocorrendo um acidente. Eu acredito que se entrevistarem as pessoas que estão entrando no céu lá dos acidentes, fazendo uma estatística, você não viu? A pessoa não vê. Ninguém viu. Claro que se a pessoa tivesse visto, não tinha se metido naquilo. É evidente. Mas não é que a pessoa não viu, ela viu outra coisa. Então nós vemos outras coisas. Eventualmente nós temos fatores emocionais também que ocorrem, né? É uma coisa curiosa, isso eu percebi em alguns lugares nessa estrada aqui de São Paulo a Curitiba, que eu já percorri assim, número incontável de vezes, desde a década de 70, desde a década de 60. Então tem trechos da estrada que inexplicavelmente todo mundo começa a correr mais. Eles vão se aproximando, correndo mais um que ultrapassou o outro. Aí, são trechos de muitos acidentes. Uma vez eu estava viajando com a minha filha ali, estava dizendo, olha aqui, Sofia, percebe? Isso é como se houvesse como se tivesse uma influência mediúnica sobre as pessoas aqui. Se eu fosse da tradição espírita, as pessoas que morreram aqui, elas ficam perturbando as outras. Por quê? Porque nós estamos andando bem, não estamos? Com uma distância. Mas aí todo mundo começa a encostar atrás e atravessar apertado. Assim. Aí tu resolve deixar espaço ainda assim, deixa todo mundo passar. Aí eles encostam atrás e ficam dando luz, assim, como se estivesse atrasando todo mundo. Então eles ficam quase que batendo por trás. Aí quando eles passam, eles dão uma fechada por aqui. Ele estava atrapalhando tudo. Mas nós estamos andando no fluxo, nós não estamos atrapalhando nada, a gente só deixou um espaço. Aí tu experimenta chegar e encostar da frente também. Aí quando tu encosta atrás, está todo mundo andando de trem. Assim. A primeira coisa que aconteceu com um... Mas surge uma tensão, eles começam a apertar atrás, daqui a pouco tudo começa, bom, agora eu vou provar quem é que tem motor aqui. Pronto, é a loucura que se instala naqueles trechos. Mas não é todos os trechos assim, tem outros trechos que são tranquilos. Então, como que tem uma influência. Aquilo é um lung, uma energia que se instala
de aflição. Naturalmente a gente tem que ter calma nisso, né? Ter calma, não embarcar nessas energias. Mas é natural que a pessoa comece a ver o que? Ela começa a ver tudo a partir dessa energia de velocidade, de aflição. Daqui a pouco a pessoa não vê outras coisas. Perigo. Nós podemos ter acidentes, é visível isso. Então a gente está vendo uma coisa, a gente começa a focar aquilo, né? Aí pergunta para um jovem, oh, por que você estava correndo desse jeito? Tem nenhuma razão que você estava com pressa, assim, tinha que chegar, realmente salvar alguém? Não. Mas aquilo se instalou, né? A pessoa passou a ver tudo daquele jeito. Aí quando ela vê daquele jeito, ela tem uma perturbação de visão, porque ela vê de um jeito e não vê de outro jeito. Agora pega uma pessoa que está ansiosa assim e diz, não, se acalme. A pessoa é capaz de torcer nosso pescoço também. Então aquela realidade se implanta. Quando aquela realidade se implanta, ela domina. A gente não vê de outro jeito, vê daquele jeito. Então esse é um aspecto, assim, uma vida emocional, né? Uma vida por emoção, por Lung, né? Aí tem a vidas de paisagens. As pessoas jogam efluentes nos rios. Calmamente se organizam, jogam efluentes nos rios. Eu estava vendo no Buda Dharma as recomendações do Buda. Não prejudicar a vida dos rios, vidas dos seres. Não jogar o lixo, as sobras, por exemplo, eles mendigam. Quando sobra aquele alimento, o que faz com esse alimento? Não jogue nos rios, que vai prejudicar a vida dos rios. Não é interessante isso? Então tinha uma preocupação do Buda. Não tinha uma noção assim de ecologia, né? Mas tinha uma noção de não agressão. Mas é muito difícil, porque, por exemplo, a pessoa está com um lixo, ela quer mais ela está fechada com aquilo. Não que ela seja uma pessoa fechada, ela está fechada, né? Ela está operando aquilo. Se a gente explicar para ela que aquilo vai causar tais ou quais problemas, a pessoa, se ela conseguir passar para aquela paisagem, ela com certeza não vai fazer. Absolutamente certo que ela não faz. Mas ela dentro de uma outra paisagem ela faz. Então nós podemos ficar presos a nível de energia, de mente, de paisagem. Então isso é a vida, a gente vê alguma coisa, não vê outra. Os cientistas estão presos a isso, né, naturalmente. Uma evidência desses temas é a gente estudar a filosofia da ciência, história da ciência. Muito interessante, porque a gente vai vendo como que a gente acreditava em coisas e não via de outro jeito, né? Mas acredita em outras coisas e vai mudando essa nossa visão. Muito impressionante, né? Os antropólogos também são muito interessantes, esses trabalhos, sociólogos, antropólogos, que eles vão estudando como que culturas olham certas coisas. Que eles veem aquilo de um certo jeito e não conseguem ver de outro jeito. A gente estuda a nossa própria história, né? A história do pensamento da nossa cultura, a história da evolução da nossa cultura. A gente vai encontrar isso também. As pessoas acreditavam em certas coisas, depois acreditavam em outras coisas. Nós temos uma história assim, grandes transformações de estruturas de pensamento num tempo muito restrito, muito curto. Eu lembro, quando na minha infância, assim, havia aquilo de que uma criança que não nascia de um casamento legítimo não podia ser registrada. Situação muito complicada isso. E eu lembro que aquilo era difícil de entender como que ele poderia ser registrado. Registrado como, se ele não tinha pai e mãe dentro de uma família? Aquilo não tinha como. Muito complicado isso. Se vocês olharem a situação dessas pessoas apedrejadas no Irã, Iraque, os muçulmanos, né? Vocês olharem a forma como eles justificam, vão terminar apedrejando também.
E se tu entrar na paisagem, tu entende aquilo, aquele contexto, e eu acho que aquilo está bem assim. Eu lembro perfeitamente de que parecia insuportável a possibilidade de um homem traído não resolver isso com sangue. Acho que hoje melhorou um pouco, assim, não muito, assim, né? Eu acho que depois tem que ser com sangue mesmo. Agora, depois de bater no outro, tem que fazer o quê? Matar mesmo, até o fim. Vai pra cadeia, mas cumpriu a coisa. Então tinha essa noção muito clara, assim, muito clara. Uma coisa, felizmente isso passou, né? Então são mudanças que a gente foi observando. Havia a noção de que desquite, separação era alguma coisa mortal, sem solução. Eu lembro que quando a gente mora na fronteira do Uruguai, as pessoas saíam do Brasil e casavam no Uruguai, voltavam. Já tinha essa saída, né? O Uruguai casava e voltava casado. Aquele casamento era assim, estranho, assim, né? Agora as pessoas não precisam casar. Liberou geral. Aliás, melhor não casar. Agora eles estão abrandando o casamento, facilitando a separação para as pessoas voltarem a casar. Então essas coisas são formas de compreender as relações que vão mudando. Se as pessoas casavam com alguém que já tinha tido um namorado, aquilo dava a morte. Coisa séria, né? E agora, como é que seria a situação? Como é que fica o karma com a relação da paisagem e da ignorância? Porque assim, num contexto, igual você falou, né, do apedrejamento, se você vai lá, entende, entra na paisagem, você acaba também fazendo, por exemplo que você deu. Mas aqui seria algo abominável. Então, mas e o karma nessas duas situações? É o mesmo? Aqui é mais karma do que seria lá no contexto? Como é que funciona essa relação? A ignorância, ela alivia o karma? Abranda o karma? É que, vamos supor, quando as pessoas estão nos infernos, elas fazem ações dos infernos, que estão legitimadas, ações dos infernos. Só que essas ações são dos infernos. Então a pessoa, ela está equilibradamente estruturada nos infernos, portanto ela provavelmente segue nos infernos. Esse aqui é o karma. Esse aqui é o ponto, né? Agora, por exemplo, dentro da nossa cultura, também, se a gente fizer alguma coisa que a gente sabe que é negativa e faz aquilo e persiste naquilo, né? Então tem o engano de ter optado por alguma coisa negativa, mas tem também o fato mesmo de que a gente está legitimando aquilo. Quando a gente legitima algo, aquilo produz uma estrutura kármica, né? A gente passa a aceitar aquilo como uma verdade, como algo real. Quando a gente pensa nisso como uma coisa verdadeira, real, então o karma está instalado. Para eles é muito infeliz isso, né? Com certeza, mesmo que aquilo esteja legitimado na cultura deles, muito infeliz. É como também a pena de morte, né? Muito infeliz. Tanto para os juízes que têm que julgar aquilo segundo a lei, condenar as pessoas que estão vivendo aquilo, para os que sofreram aquilo, e para os que vão executar aquilo. É péssimo para todo mundo. Os que ficam torcendo, né? Tem uma torcidinha assim. Não, sério, pessoas que ficam assistindo. Alguns estudos sociais já que dizem que em alguns anos a gente vai passar a ver a pena de morte como a gente vê hoje a escravidão. Que hoje já é inadmissível. Assim. Até alguns anos atrás era algo escravidão é normal. Outro ponto. Então daqui a um tempo a gente deva evoluir a ponto de enxergar a pena de morte dessa forma também. Assim. Nós vamos olhar como coisas inadmissíveis projetos que destroem a natureza, né? A gente vai olhar isso. Vai parecer assim, alguma coisa absurda, completamente sem sentido.
ou medicações, ou procedimentos que são comerciais, porque atraem as pessoas, mas são deletérias. Isso vai ser, assim, não tem sentido nenhum. O prazo é bem curto para que isso aconteça. Assim.